Olá! Sejam bem-vindos ao canal Pergaminhos Eventuais. Nesse vídeo vamos falar sobre o que está escrito em Provérbios capítulo 30, versículo 12, que diz: Há uma geração que é pura a seus olhos, e que nunca foi lavada de sua imundícia. Mas o que exatamente esse versículo quer dizer para nós nos dias atuais? Trocando em miúdos, a essência desse versículo significa o seguinte: há muitas pessoas, multidões inteiras, milhares, ou até milhões de indivíduos bem mais preocupados em parecer cristãos do que em efetivamente ser. E o pior é que boa parte deles nem mesmo tem consciência de que estão vivendo assim, porque a primeira coisa que o espírito do mundo faz com as pessoas que estão vivendo segundo as mecânicas e mentalidades dele é obscurecer a consciência delas. Isso é também o que o texto de 2 Coríntios capítulo 4 versículo 4 quer dizer quando afirma: O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Infelizmente essa é a geração atual. É bem verdade que já houve muitas gerações corruptas antes da nossa, mas assim como a geração atual é a mais abençoada que já pisou sobre a face da terra, ela é também sem sombra de dúvida a mais corrupta, talvez não no que diz respeito às grandes corrupções humanas, mas com certeza quando se trata das pequenas corrupções do cotidiano essa geração é imbatível. Nossa geração é mestra em criar vantagenzinhas, justificativas, argumentos, e procurar brechas para favorecimento próprio em praticamente todas as questões da vida em sociedade. Infelizmente isso foi transferido também para o comportamento de muitos dentro das mais diversas congregações, pessoas que usam a Escritura Sagrada e os dons do Espírito apenas para benefício próprio em busca de fortuna, influência, controle, status, poder pessoal, religioso ou político, explorando impiedosamente a fé, a ingenuidade e a boa vontade de indivíduos que estão fracos espiritual ou mentalmente, indefesos ou desesperados por causa das adversidades pelas quais estão passando. Antes de prosseguir, deixe-me esclarecer que essa não é uma mensagem pessimista, mas apenas um lembrete para permanecermos alertas de modo a não sermos ludibriados por indivíduos astutos e inescrupulosos que ostentam a própria santidade, assim como seus dons e atributos espirituais, quase como se fossem semideuses modernos e cujo único objetivo é saciar as próprias vaidades, ambições, sonhos, paixões e megalomanias, aproveitando-se de qualquer um que possam explorar. Tais indivíduos também são aqueles aos quais a Escritura se refere em Mateus capítulo 7 versículo 21 quando diz: Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E em Mateus capítulo 15 versículo 8 quando revela: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se ignorarmos a existência de pessoas como essas ao nosso redor, tanto em meio à sociedade como dentro do ambiente congregacional, nos tornaremos em alvos fáceis para as artimanhas deles, e isso colocará toda a nossa existência em sério perigo, uma vez que passaremos a ser usados apenas como massa de manobra, militantes de homens e mulheres sem escrúpulos, líderes ou membros, ávidos por satisfazer os impulsos do próprio ego, que é a carne que os governa. Nunca houve tantos pseudo-cristãos como há atualmente, pessoas que dizem servir a Cristo, mas que na verdade servem aos desejos e tendências sociais, sonhos de consumo e a uma vasta gama de inclinações aos excessos do insaciável ego humano, como o texto de Filipenses capítulo 3 versículo 19 pontua muito bem ao dizer que o Deus deles é o ventre. Tais pessoas possuem como maiores preocupações a ânsia por aparentar uma vida espiritual extraordinária enquanto dissimuladamente desejam atingir fortuna, a todo custo, e algum tipo de influência, fama, poder, status ou qualquer um dos tesouros e troféus da sociedade, ainda que por caminhos tortuosos. São uma geração que vive misturada, camuflada, dentro das mais diversas congregações, e que são extremamente agressivos, competitivos, consumistas, materialistas, intolerantes, hipócritas, facciosos, escandalosos e muito mais. Tais indivíduos estão sempre pensando em visibilidade pessoal, por isso gostam de ser vistos orando em locais públicos, praças, parques, ruas, para que estrategicamente permaneçam no foco da atenção da sociedade como um grupo que deve ser considerado, respeitado, e talvez até temido. Mas veja o que o próprio Cristo ensinou aos verdadeiros cristãos em Mateus capítulo 6 versículo 5, que diz: Não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão.
Essa geração que é pura aos próprios olhos gosta de transformar os dons espirituais e qualquer manifestação do poder de Deus em um espetáculo quase circense cheio de pirotecnias e extravagâncias para impressionar e enganar o máximo possível de pessoas, enquanto engrandecem a si mesmos diante dos olhos iludidos de seus espectadores. Mas veja o que Jesus disse a respeito dessa geração. Está escrito em Mateus capítulo 7 versículos 22 e 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Uma geração completamente viciada em milagres e em pseudo-milagres, mas que não tem olhos puros para ver os verdadeiros milagres que Deus faz todos os dias ao redor deles. Uma geração de adoradores do fogo e abominadores da luz. Uma geração que quase não fala sobre amor, e que destila ódio, divisão e indiferença sempre que possível. Uma geração que se diz unida, mas que está constantemente contendendo contra si mesma, congregação contra congregação e líder contra líder. Uma geração desviada, mas que continua dentro das mais diversas congregações tentando desviar outros. Tais indivíduos são mais fiéis a si mesmos do que a Cristo. Esse foi o vídeo de hoje e espero que ele seja útil a você de alguma maneira. Caso queira conhecer mais sobre esse tema, visite o blog Pergaminhos Eventuais, o link estará na descrição. Que Deus te dê paz, saúde, sabedoria e sucesso. Grande abraço e seja feliz.